Boa noite, pessoal, todos aqui presentes. Estamos começando a primeira jornada científica, como trilhar os primeiros passos no mundo da pesquisa. Esse evento ele é realizado pela IFMSA Brasil, pelos comitês locais das universidades da UESC, a UFCG e da UP. A IFMSA, que é a Federação Internacional de Associações dos Estudantes de Medicina do Brasil, convida vocês para nosso evento, né? E antes de darmos início às nossas atividades programadas para o dia de hoje, vamos falar um pouco sobre a federação, né? Essa federação que ela faz parte da IFMSA Internacional, a IFMSA Mundo, né? Que surge logo após a Segunda Guerra Mundial e está distribuída em 129 países e 140 NMOs, e hoje é considerada a maior organização estudantil do planeta, sendo que é composta por mais de 1,5 milhão de estudantes de medicina, e o seu trabalho é realizado em diversos países, como podemos ver, onde existe uma troca de diferentes culturas, etnias e vivências dentro do mundo da medicina. Já a IFMSA Brasil, ela surge em 1991, em Londrina, como a primeira organização da América Latina da IFMSA, e o seu objetivo inicial era a promoção dos intercâmbios, como já foi citado um pouco, porém, como os trabalhos eles começaram a expandir, várias demandas começaram a surgir, e hoje, atualmente, né, a IFMSA Brasil ela está presente nos 27 estados brasileiros e também no Distrito Federal, em 166 escolas médicas e possui mais de 707 mil membros filiados, com a missão de que os estudantes de medicina eles possam fazer diferença. E para que isso aconteça, né, a federação ela possui eixos de atuação, né, que são capazes de contemplar o tripé universitário de pesquisa, ensino e extensão. Entre eles, a humanização, sendo que é fundamental na profissão médica, né, e que os valores obtidos dentro das experiências promovidas pela IFMSA é capaz de transcender o modelo biomédico tão enraizado na nossa profissão. Promoção à saúde, capaz de promover políticas públicas na comunidade, fazendo dos participantes das nossas atividades e nossos projetos empoderados e ativos, não só os participantes, coordenadores locais, mas também a própria comunidade. A educação médica, através da identificação de demandas que existem dentro do curso, de forma a garantir capacitações complementares e suplementares à grade curricular. Treinamentos como Capacity Building, capacitando seus coordenadores locais em diversas habilidades, como liderança, comunicação, trabalho em equipe, advocacy, a representatividade, como dentro do contexto da saúde. Um exemplo disso é a participação da nossa federação, da IFMSA Brasil, no Conselho Federal de Medicina e na Associação Brasileira de Escolas Médicas, os intercâmbios que existem tanto nas demandas de clínicos cirúrgicos, quanto nas de pesquisa, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, e também, né, na própria pesquisa, a fim de aprofundar, né, os conhecimentos da medicina baseada em evidências, trazendo inovações no conceito de saúde. E pensando nesses eixos, né, que elaboramos a primeira jornada científica, como trilhar os primeiros passos no mundo da pesquisa. E essa ideia do projeto surgiu através de demandas locais do comitê da IFMSA Brasil ESC. Em seguida, o convite ele foi expandido para os comitês da UFCG e da UP, sendo que a gente montou essa belíssima comissão organizadora para dar início a esse projeto, sendo nós participantes da Regional Nordeste 2, um orgulho, um abraço para todos aqui da nossa regional que está presente nessa reunião. E então, essa jornada científica ela foi programada, que acontecendo do dia 25/5 ao dia 10/6, em 6 encontros,
Cada encontro com duração de 1h30 a 2 horas, a depender da extensão do que seria discutido naqueles dias. Essa programação ela também está disponível nos Instagrams oficiais dos comitês e acontecerão normalmente nas segundas e quartas-feiras, às 20 horas, por essa plataforma aqui no YouTube, sendo que o link, como foi enviado hoje, será enviado também por e-mail. A gente quer chamar a atenção que as pessoas que se inscreveram no evento e que não foram cadastradas nessa lista de transmissão, entrem em contato com o nosso Instagram, porque algumas delas acabaram escrevendo os dados errados e por isso que acabou não recebendo o link da reunião de hoje. Além disso, verificar sempre se esse e-mail ele está na caixa de entrada ou na caixa de spam. Alguns lembretes, antes da gente dar início à discussão, é que é necessária a participação mínima em 4 encontros para o certificado de 12 horas. É obrigatório preencher o questionário que será disponibilizado ao final da discussão, né, pela equipe, dentro das 24 horas seguintes para a confirmação da presença. Então, a presença ela só é confirmada se você, participante, realizar o preenchimento desse questionário. E as dúvidas de hoje, né, durante a discussão, poderão ser enviadas no chat do YouTube, que tem uma equipe que está lá colhendo essas dúvidas e serão respondidas ao final da apresentação pelo professor convidado. Além disso, né, esse projeto, essa jornada, ela é um evento que, em parceria com 3 campanhas solidárias aqui do Nordeste, que seria a instituição Menino Buchado, a campanha dos hospitais da USP e o Banho Solidário de Ilhéus, que nesse período de pandemia de Covid-19 se tornou ainda mais urgente o apoio de pessoas em suas atividades para a continuação desses projetos. As informações mais detalhadas de cada um deles estão presentes no próprio questionário que será disponibilizado ao final do encontro e também no Instagram de cada parceiro, cujo arroba está disposto aí na tela. E dessa forma, né, iremos apresentar o nosso convidado de hoje, que é o professor Dr. Eduardo Kojita Moura, membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, membro da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, também membro da Associação Brasileira do Sono, doutor em Fisiologia Geral pelo Instituto de Biociências da USP, professor do Departamento de Ciências da Saúde da UESC, orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e coordenador também do grupo de pesquisa em cronobiologia, para falar conosco a respeito de o que é um currículo Lattes e como fazer o meu currículo. Professor Eduardo? Sim, me ouvindo? Sim. Aí, tô ligando. Estão vendo? Sim, professor. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite da organização desse evento, da IFMSA, dizer que é uma honra, né, estar aqui nesse evento de abertura e espero, também é uma alegria imensa, né, ver jovens aí querendo saber mais sobre pesquisa, falar sobre pesquisa. Um momento como esse, a gente sabe ver cada vez mais a importância da pesquisa, né? Então, para mim é uma alegria imensa e não poderia deixar de aceitar esse convite tão prazeroso. Eu vou só sair rapidamente aqui para desligar minha câmera, né, que eles pediram, que eu esqueci.
assim. Bom, então, vou começar falando, desculpa, né, apresentando aqui. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre o currículo Lattes, como fazer o currículo Lattes, né, e vou traçar diferentes pontos aqui. Então, inicialmente, eu quero falar um pouco sobre o que é o Lattes, e já de antemão vou falar aqui que eu vou tentar levar essa palestra, essa aula mais para o lado da importância, né, do Lattes e da pesquisa, e nisso a gente conversando um pouco, então, sobre como funciona o Lattes, como trabalhar melhor nele. Bom, então, inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre o que é o currículo Lattes. Bom, só vou pedir para o pessoal da organização, se tiver qualquer problema, me avisar, né, porque eu não vejo nada, só vejo minha tela aqui, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, do que é, então, o currículo Lattes, falando um pouco sobre o seu histórico. O currículo Lattes é teoricamente novo, né? Tem um pouco mais de 20 anos. Então, ele foi iniciado em agosto de 1999. E aí, só um detalhe, né? Eu sei que muitos aí não são dessa época, mas ele se dá até junto com o surgimento, na verdade não surgimento, com ampliação da internet, né? A internet passa a chegar de maneira mais ampla nas residências aí, em torno de 95 a 97, né? Aquela internet bem rápida, né? Bem lenta, na verdade, de escada, enfim, mas era um modo. E aí o desenvolvimento da internet se dá exatamente no final dos anos 90, aí, junto com o início do currículo Lattes, né? Então, eu tenho Lattes mais ou menos desde essa época também, né? E aí também é importante a gente lembrar que ele vai sendo atualizado constantemente, né? Então, muito da forma como ele é hoje é muito diferente, melhor dizendo, de como ele era anteriormente, tá? Então, é uma base nacional de currículos, né? É isso que o Lattes é, utilizado por universidades, institutos, centros de pesquisa, fundações de amparo. A gente vai falar um pouco sobre suas funções e até entender um pouco melhor como ele é utilizado. Basicamente, então, ele é um instrumento para avaliação de pesquisadores, professores e alunos, né? Outra curiosidade também do porquê do nome de Lattes, não sei se muitos sabem disso, mas Lattes vem do sobrenome do Cesare Lattes. Cesare Lattes foi um físico muito famoso, e só o ano de nascimento dele, então nasceu em Curitiba em 24, faleceu há 15 anos atrás, em 2005. É um dos físicos mais importantes do Brasil e talvez do mundo, porque ele foi quase Nobel por 2 vezes, sendo que, na verdade, se a premiação do Nobel fosse como ela é hoje, ele seria um Nobel, né? Porque ele só não ganhou porque o trabalho que foi desenvolvido na época, desculpem, o Nobel até os anos 60, se eu não me engano, era atribuído a uma só pessoa, não poderia ser dividido como é hoje em até 3 pesquisadores, né? E exatamente esse trabalho em 48, não vou me atrever a falar sobre o que, né, no ramo da física, mas tem a ver com a teoria da relatividade, enfim. E esse trabalho que foi desenvolvido foi com 3 pesquisadores, exatamente por isso ele não ganhou, porque na época só um ganhava. Mas, enfim, Cesare Lattes, resumindo, foi um pesquisador extremamente importante para o país, de qualquer forma. Ele faz parte aí da história da fundação e do desenvolvimento de grandes instituições, inclusive no exterior, mas aqui no Brasil, só para pontuar, a USP, o FRJ e principalmente o Unicamp, o seu desenvolvimento se deu muito aí a Cesare Lattes, fundou vários institutos lá dentro, enfim, foi extremamente importante no desenvolvimento da Unicamp, inclusive ele viveu até os últimos dias de sua vida em Campinas,
né? Bom, falando um pouco sobre a estrutura do currículo Lattes, então, na verdade, ele pertence a uma plataforma, que é a plataforma Lattes. A plataforma Lattes, ela é hospedada no site do CNPq, né? Ela é uma estrutura pertencente ao CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que está ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Além do currículo Lattes, né, pertencente à plataforma, a gente tem o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. Então, esse é um diretório que cadastra diferentes grupos de pesquisa. Então, temos, por exemplo, dentro da nossa instituição, da UESC, vários grupos de pesquisa cadastrados no Lattes, né? Então, o grupo de pesquisa é composto por mais de um pesquisador, né? Por isso é um grupo de pesquisa, tá? E também temos o CAD, que é o Cadastro de Informações Institucionais. Então, qualquer instituto, empresas que de alguma maneira estão ligados ao CNPq e à pesquisa como um todo, se cadastram no CAD para que possa ser citado, por exemplo, nos currículos, né? Então, centros de inovação, por exemplo, eles são cadastrados nessas instituições, né? E, obviamente, as instituições acadêmicas também são, né? Então, essa é a estrutura da plataforma Lattes. É uma base de dados pública, né? Obviamente, já que a gente tem acesso a todas essas informações, então qualquer um pode fazer algum tipo de estudo com as informações que são disponibilizadas na plataforma. Aqui é só um exemplo que eu criei lá no Lattes. Ela tem algumas ferramentas dentro também que permitem fazer algumas análises, né, já prontas. Então, aqui é a parte do painel. Então, aqui, por exemplo, eu escolhi doutores que estão em ensino superior público, né? Então, a gente tem aqui, no Brasil, cadastrados no Lattes, né, mas basicamente todos estão, 90.809 doutores no Brasil, na região Nordeste, 19.000, na Bahia, quase 5.000 doutores, e na Universidade Estadual de Santa Cruz, cerca aí de 500 doutores, né? Então, a gente consegue, por exemplo, afunilar isso também por área. Então, aqui, os profissionais de ciência da saúde, enfim, só para demonstrar um pouco como a gente consegue trabalhar com essa plataforma, né? Então, para que mais ele serve, além do pouco que a gente já falou? Então, ele é muito utilizado em editais de auxílio, em pesquisa, auxílio de pesquisa, de extensão, auxílios para evento, cooperação, né? Então, as FAPs, que são as fundações de amparo à pesquisa, que são as fundações estaduais, o CNPq, que a gente acabou de citar, FINEP, CAPES, enfim, vários órgãos que fomentam a pesquisa, utilizam o Lattes para diferentes tipos de estratégia, avaliação, para distribuição de projetos dentro do país, né, de percentual, enfim, existem muita grande utilização da plataforma por essas agências. E de maneira mais institucional, a gente tem aí cadastro, avaliação de projetos, né? Então, os vários órgãos que fazem esse trabalho, como as pró-reitorias de pesquisas, os comitês de éticas também utilizam essas bases para fazer suas avaliações, enfim. Obviamente é um currículo, né? Então, busca de empregos, as instituições de ensino superior, centros de pesquisa, mesmo as privadas, hospitais, entre outras instituições, utilizam o Lattes cada vez mais, até porque, né, nós temos aí pesquisadores cada vez mais envolvidos nessas instituições, e dessa forma o Lattes vem sendo bastante empregado também. A avaliação de docentes e pesquisadores, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas qualquer instituição ela é avaliada, né, principalmente na área acadêmica. Então o MEC avalia os cursos de graduação, a CAPES os de pós-graduação, né, as próprias instituições de ensino superior avaliam seus cursos, seus colegiados, seus departamentos, enfim, tudo isso através da utilização do currículo Lattes. É muito comum a utilização de um barema curricular,
né? Para quem não conhece esse tema, barema é um ranqueamento, digamos assim, de currículo, né? Então, a gente pode, por exemplo, num edital de bolsas de iniciação científica, por exemplo, assim como é feito, né, na maior parte das instituições, os docentes são ranqueados frente a um barema, né? Então, cada quesito que o orientador tem, ele ganha determinado X pontos, né? E aí, com isso, se faz um baremo, ou seja, um ranqueamento daqueles que concorrem, por exemplo, às bolsas, né? Bolsas de iniciação científica, pós-graduação, as PQs, que são as bolsas de pesquisas, também utilizado em exames de ingresso, depois vou mostrar um exemplo para vocês. Então, todas as pós-graduações, no geral, utilizam o Lattes para fazer esse ranqueamento, cada vez mais também provas de residência, né, utilizam também o Lattes para fazer esse barema, cursos, por exemplo, cursos de verão, cursos de inverno, né, que tem um processo seletivo para a escolha dos seus alunos também costumeiramente utilizam o currículo Lattes para isso, e além dos concursos públicos, né, principalmente na área acadêmica, a gente tem a grande utilização do Lattes para isso também. Então, os próprios editais, normalmente, eles veem a pontuação do barema para cada quesito, segue normalmente a ordem que a gente encontra no currículo Lattes. Tá? O currículo Lattes é altamente integrado com outros sistemas, tá? Então, de maneira online, né, de maneira remota, ela tem toda essa integração com outros portais, então o Banco de Talentos, por exemplo, a Receita Federal, então no início, por exemplo, na criação do currículo Lattes, a primeira coisa que a plataforma faz é cruzar o CPF, né, com a Receita para ver se é um CPF existente. Ele tem outras conexões aqui com outros portais, o DOI, que é um sistema que faz a identificação de um objeto digital. Então, por exemplo, um artigo científico recebe uma numeração digital, que é esse DOI, tá? O ORCID, que é um outro sistema curricular internacional, Research ID é a mesma coisa, que são muito utilizados no meio acadêmico também. A Sucupira, tá? E outras plataformas. Sucupira eu vou pontuar, por isso que eu não expliquei, vou falar rapidinho um pouco só desse sistema para mostrar um pouco como pode funcionar um sistema de integração. Então, a Sucupira é também uma plataforma, mas que pertence à CAPES, né, que, como eu disse, faz esse sistema de avaliação da pós-graduação, né? Então, nos cursos stricto sensu, obviamente, então cursos de mestrado, acadêmico, profissional e de doutorado, são avaliados pela CAPES, que avalia de duas formas, né? A entrada, ou seja, a avaliação, avaliando a proposta de novos cursos, né? Então, se eu quero montar uma nova pós-graduação, um mestrado novo em ciências, em algum tipo de pós-graduação, em farmacologia, por exemplo, eu faço uma proposta, envio a CAPES e eles avaliam, né? Além disso, a CAPES faz uma avaliação de permanência. Então, isso é feito de maneira periódica, né? Atualmente, essa avaliação se dá a cada 4 anos, então é uma avaliação quadrienal, que é comum a todos os cursos de pós-graduação. Então, é importante dizer, né, para os pós-graduandos, devem ter alguns aí vendo a gente também, mas principalmente para os futuros pós-graduandos, é importante que comecem a entender um pouco como funciona esse sistema, né? A CAPES, então, avalia os cursos de pós-graduação para dizer se eles podem continuar recebendo alunos, né? Ou seja, se eles podem continuar existindo ou não. E essa avaliação é feita a cada 4 anos e é comum a todos os cursos de pós-graduação, né? Então, o quadriênio da CAPES agora termina exatamente esse ano. Então, ela iniciou em 2017, então ela vai avaliar 17, 18, 19 e 20, tá? E aí, através dessa avaliação, ela vai dar uma pontuação para cada programa de 1 a 7. As regras que a gente tem no momento são essas. Se o curso só tem mestrado, ela tem que ter no mínimo nota 3. Se ela tem tanto mestrado quanto doutorado, ou só doutorado, ela tem que ter no mínimo a nota 4.
Então, ela é uma plataforma que tem várias partes também, assim como a plataforma Lattes, né? Então, esse é um sistema que a coordenação de cada curso possui. E aí, o que eu quero mostrar para vocês rapidamente é isso aqui, ó. Então, esse é um sistema aqui de um exemplo do nosso mestrado, o mestrado que eu estou vinculado, né? Que eu sou orientador. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse botão em que a gente consegue importar a produção intelectual. Então, quando eu clico nesse local, lá dentro da plataforma Sucupira, eu consigo baixar toda a produção intelectual de determinado ano, né? Então, eu faço o relatório anual e no final, então, eu vou ter esse relatório quadrienal, né? Para que a CAPES avalie, tá? Mas quando eu aperto isso aqui, então eu consigo cada um dos orientadores do programa, né? E aí, o que eu quero também mostrar para vocês é isso aqui, né? Claro que eu omiti aqui os nomes, né? Mas, enfim, a gente tem uma lista que aparece quando eu importo a produção dos orientadores, eu importo junto os coautores cadastrados na sua importação. Então, se eu publiquei, por exemplo, um artigo com 4 alunos, que são alunos da instituição, né? Eles, quando eu fizer essa importação, eles vão trazer junto para o sistema os alunos que estão também vinculados àquela produção, né? Aquele artigo científico, por exemplo, tá? E aí, o que eu tenho aqui, ó, é que eu consigo acessar cada um desses alunos, tanto os alunos que são de graduação, quanto os alunos que são de pós-graduação, que esses a gente cadastra, né? Porque são os alunos matriculados dentro desse programa, tá? Mas os alunos de graduação, por exemplo, eles são carregados pelo sistema. Então, eu consigo acessar cada um desses currículos, né? Eu consigo associar bolsas, se eles tiverem bolsa, eu consigo editar alguns campos do seu currículo, não deles, né? Mas do que eu estou mostrando, enfim. Então, é só para mostrar um pouco para vocês a importância, já começando a falar, então, sobre isso, de se manter um currículo atualizado, principalmente aí, então, para os alunos que compõem os grupos de pesquisa. Né? Por quê? Porque esse mesmo sistema, os avaliadores da CAPES também vão ter acesso. Então, eles, por curiosidade, podem entrar. Vou entrar no currículo desse fulano aqui, né? Desse aluno de iniciação científica, para ver se está tudo lá, se a publicação está lá, se ele faz parte realmente do grupo de pesquisa, né? Enfim, e obviamente que quanto mais completo tiverem as informações que a gente submete para a CAPES, melhor para o programa, né? Então, isso funciona para todos os programas de pós-graduação, tá, gente? Eu só mostrei o exemplo aqui do nosso programa. Bom, mas aí vem, então, a pergunta, né? Até agora eu falei bastante sobre a importância, talvez mais para mim, né, do que para vocês, mas é óbvio que isso não é verdade, né? Já que a pós-graduação é de vocês, enfim, nós somos pessoas que passamos pela pós-graduação, né? Mas quem vai se matricular e levar esse título para o resto da vida são vocês, né? Então, a importância maior de se ter um programa de pós-graduação forte são de alunos, né? De alunos e ex-alunos, principalmente, que, obviamente, não vão querer estar associados a um programa fracassado, não é? Bom, mas qual a importância, mesmo assim, para um graduando ou para um jovem, né, para alguém que está ingressando na pesquisa, ingressando numa universidade, como eu sei que muitos devem aí, né, que estão nos assistindo, devem ser, né, devem ser alunos novos que estão ingressando. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, claro que o ensino, a pesquisa e extensão, totalmente ligado ao currículo Lattes em todos os sentidos. Então, para vocês concorrerem a uma bolsa, isso vai ser avaliado, né, em qualquer quesito. Então, para eu montar um projeto, por exemplo, de extensão, eu coloco dentro do projeto os meus alunos que participam desse projeto. E junto com isso vão o currículo deles. Para eu cadastrar, por exemplo, um projeto, um comitê de ética, eu também preciso disso. Né? Então, os grupos de trabalho, todos eles estão vinculados à plataforma Lattes também, né?
todos os órgãos de fomentos, como eu já disse, muitas premiações são dadas também avaliando o currículo dos alunos, né? Então, isso é muito comum em eventos, por exemplo, em que se tem uma premiação prévia, se avalia o currículo dos estudantes, por exemplo, além do resumo do trabalho, também o currículo para avaliar o potencial. Então, jovens talentos, por exemplo, normalmente envolve isso, né? Então, o currículo Lattes, obviamente, está muito ligado ao tripé acadêmico, né? Ensino, pesquisa e extensão, está muito ligado ao currículo Lattes e a tudo que está ao redor dele, né? Bom, mas, além disso, tem outras funções que o currículo Lattes é importante, também deveria ser utilizado, né? Lembrando que no Lattes não só a gente cadastra o nosso currículo, então, né, essa é a cara da plataforma, para quem não conhece, a lattes.cnpq.br, essa é a página inicial, e aqui a gente vai ter, né, as diferentes funções ou as diferentes partes, né, dessa plataforma que a gente já falou um pouquinho. Então, o currículo, o diretório de instituições, os grupos de pesquisa, o painel, onde vocês têm, por exemplo, aqueles gráficos que eu montei, né, para mostrar, e, obviamente, que além, então, de cadastrar nosso currículo, a gente consegue observar outros currículos, né. E esse é um uso que deveria ser feito não só por mim, por todos nós, né, e vou mostrar um pouquinho para vocês por quê, né? Então, por exemplo, vocês podem utilizar a busca de currículos para quê? Para ver currículos de professores, de coordenadores, não é? Não quer dizer espionar a vida de nenhum professor, não é isso que eu quero dizer, mas é importante que vocês vejam o que um professor faz, né? Então, isso é importante, por exemplo, para avaliar se vocês vão fazer determinada disciplina, que de repente é uma disciplina optativa, se vocês vão acompanhar algum evento extracurricular que ele está envolvido, né, algum programa extracurricular, enfim. É óbvio que vocês lá, então, o que vocês devem encontrar de um professor, de um coordenador de curso, é o que vocês devem ver, obviamente, a formação desse professor, a experiência que ele possui. Então, as disciplinas que ele ministra fazem sentido com o que ele ministra para vocês, as suas publicações, né? Isso, obviamente, a gente pensa numa universidade pública, tá, gente? Uma universidade, melhor dizendo, porque professores de universidade pública são contratados no tripé, o que é diferente de uma privada, né? De uma privada, o professor, na maior parte das vezes, tem muitas exceções, ótimas exceções no país, inclusive, mas a maior parte das privadas não, né? A maior parte das privadas, os professores são contratados como professores, como docentes em sala de aula, né? Ganham hora de aula, né? Ganham hora-aula para estar em aula, em sala. E na universidade não, os professores são contratados também para pesquisa, e isso a gente vai falar bastante, né? Então, ou seja, as experiências do professor também em relação à sua produção normalmente condizem com a área de atuação e de ensino dele, tá? Obviamente, o currículo de orientadores, eu acho que esse é o ponto mais importante para vocês, principalmente para quem está começando, não é? A avaliação de um bom orientador é extremamente importante, né? Observar os projetos de pesquisa que ele desenvolve, as orientações que ele já teve, de repente vocês conhecem alguém, perguntem, vejam como é a sua produção, tá? Ele publica, ok? Ele tem uma boa produção, ele apresenta trabalho em eventos, né? Por quê? Lembre-se que toda pesquisa, né, a pesquisa é feita para ser ampliada, né? A pesquisa precisa de ser divulgada. Uma pesquisa que você faz, por melhor que seja, mas que você faz e guarda na gaveta o resultado, não serve para nada, né? Então, uma pesquisa precisa ser publicada, né? Eu já sei aí que vocês vão ver bastante ainda sobre isso ao longo desse evento, então não vou me ater sobre isso, mas, obviamente, a produção intelectual é o
principal quesito que deve ser avaliado por vocês na escolha de um orientador, né? Óbvio que nada disso garante que vocês terão uma boa orientação, mas imaginem se não houver esse cuidado, né, gente? Então, claro que muitas vezes um orientador, um aluno, né, melhor dizendo, se adapta muito bem ao orientador e o outro aluno, às vezes da mesma turma, do mesmo ano, não se adapte tão bem, né? Então, existe claramente também uma relação pessoal, né? Mas é importante que vocês avaliem esses quesitos para entenderem, saberem onde vocês vão se infiltrar, né? Já que normalmente as pesquisas levam tempo, né? Uma bolsa dura no mínimo um ano, por exemplo, né? Então é importante que vocês se situem antes de entrar, tá? Currículo de palestrantes, por exemplo. Então, antes de se inscrever em um evento, de ir a um congresso, né, algo que se faz de maneira rotineira é ver quem são os palestrantes, né? Claro que isso depende muito da temática, então não dá para falar quais são os quesitos que se deve avaliar, tá? Porque tudo depende dos objetivos. Aqui a gente pode falar, usando, né, o porquê desse evento, que obviamente a produção intelectual também é muito importante, né? Então, o currículo, a produção de um pesquisador vai condizer com o tema que ele estará abordando em determinado evento, né? Mas, como eu disse, claro que depende muito da temática. Então, a gente vai ter eventos em que os profissionais são ótimos, mas são ótimos oradores, né? E não quer dizer que tenham menos valor, né? Não é uma análise de mérito, certo? Então, isso é importante deixar claro também. Bom, mais importante de tudo isso, ao se avaliar um currículo, principalmente aí vou dizer de orientador, né, gente, é observar a atualização desse currículo. Então, o que vocês vão perceber é que, só se a gente pensar um pouco em tudo que eu já falei, vocês já vão entender o porquê é importante a atualização de um currículo. Se o currículo está atualizado, ou o que isso significa, né? Significa que é um orientador, por exemplo, que está sempre concorrendo a editais, que está sempre produzindo, que está sempre com novas orientações, né, que está sempre cadastrando novos projetos de pesquisa, tá? Isso, de maneira indireta, já demonstra isso, tá? Então, o currículo atualizado significa que é alguém que se mexe, que é alguém que precisa, né? Então, por exemplo, nós que estamos na pós-graduação, a gente precisa ter o currículo atualizado sempre, né? Porque senão eu não consigo fazer aquela importação que eu mostrei para vocês, entendem? E, obviamente, a pós-graduação também não é para qualquer um, né? A pós-graduação exige muito, a produção é muito exigida, tá? Para que se possa manter um programa de pós-graduação aberto, tudo bem? Então, como eu disse, tudo depende da área, enfim, né? Tem vários poréns, mas, de maneira geral, saibam que currículos atualizados demonstram isso. O orientador concorre a projetos de pesquisa, cadastra novas pesquisas, produz, né, de maneira indireta, ele vai demonstrar isso. Também, né, só um comentário, quando vocês fazem a busca dos currículos, também tem um botão de contato, né, que aqui é um formulário que vocês acessam e essa mensagem que vocês enviarem para o pesquisador vai chegar no e-mail, né, no nosso e-mail, e aí a gente também vai ter acesso, vocês têm acesso a esse pesquisador. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre como fazer o currículo Lattes, mesma plataforma, mesma página inicial. A diferença aqui é que a gente vai então clicar em cadastrar novo currículo. Para fazer o cadastro do currículo, né, exigem várias informações. Aqui é a primeira página, país de nacionalidade, o e-mail. Então, no geral, por que país de nacionalidade? Porque pessoas que estão aqui, por exemplo, vão se cadastrar no Lattes, né, porque tudo que ele precisa no Brasil em pesquisa, ele vai ter que utilizar o Lattes, independente de ser brasileiro ou estrangeiro.
né? E aí vai pedir uma série de informações que a gente está vendo aqui. Ó. Informação pessoal, endereço de contato, formação acadêmica, atuação profissional, área de atuação, tudo isso bem auto-instrutivo. Não vou passar aqui por cada um deles, porque vocês jovens sabem mexer nisso até melhor do que nós, né? Um pouquinho mais velhos. Então, não vou falar sobre isso, tá? Mas é uma série de dados, dados pessoais, ok? Esses dados, na sua grande maioria, não são públicos, né? Então, não precisa terem medo em relação a isso. Eles são dados que são todos privativos, fugiu o nome agora, mas que vocês que não é público, né? Não aparece quando eu achar o seu Lattes, por exemplo, tá? Mas, quando vocês terminarem, então, isso, que vocês vão ter a plataforma como qualquer um que já tenha vai ver, né? Então, aí você vai entrar em atualizar currículo, colocar os dados que você cadastrou, e aí você vai ter acesso ao portal, à plataforma, ao currículo Lattes, melhor dizendo, da forma como ele é, né? Então, vamos trabalhar um pouco mais a partir daqui, ok? Então, esse é o meu currículo, e a gente vai fazer algumas pontuações aqui. Primeiro delas, né? Que vai para o Lattes? Fornecer informações que sejam verdadeiras e exatas, que podem ser comprovadas, né? Claro que vão ter exceções, aí a gente vai falar, mas no geral é isso, tá? Então, tudo que vocês tiverem, declarações, certificados, diplomas, alguma forma de comprovação vai para o Lattes, né? Claro que, como eu disse, com algumas ressalvas. A gente vai falar um pouquinho. Então, aqui iniciando em dados gerais, rapidamente, várias das informações que vocês já colocaram lá vão aparecer, pontuando de novo, informações não públicas, na sua grande maioria, né, lá da documentação, endereço pessoal profissional, redes sociais, né, sempre um cuidado, vejam quais são os objetivos das suas redes sociais, não necessariamente ele precisa estar aqui, né? Então, sempre esse cuidado. Idiomas, né? A sinceridade, importante, falar nível de conhecimento para diferentes idiomas, mas é importante constar essa informação, né? Obviamente, o inglês é a língua universal da pesquisa, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vocês vão ver isso ao longo aí das outras aulas, né? Das outras palestras. Premiações também está nesse campo, texto inicial. Né? Esse é um aspecto importante, que é aquele resumo ali que vocês viram na minha página, ali na página que eu mostrei para vocês, né? Que é a primeira coisa que aparece, então, no currículo Lattes de cada um. Quais são as informações que devem constar nesse texto inicial, nesse resumo do seu currículo? Formação, a sua formação, seus interesses em pesquisa, linhas de pesquisa, de atuação, né? Então, não é rede social, né, gente? Então, existem casos bem conhecidos aí na pesquisa, até cômicas, de formas erradas de se utilizar esse campo, né? Não é o nosso, como se chamava, falecido Orkut, né? Que tinha ali o texto, não lembro mais, quem sou eu, alguma coisa assim, né? Que você colocava várias coisas. Então, não é esse tipo de resumo que é para constar lá, obviamente. Outras informações relevantes, então tem um campo para isso, que, no geral, dizem respeito à sua formação, à sua atuação, mas que não possuem um local exato, tá? Então, aqui só um exemplo, tá? Retirado do site Pós-Graduando, é um site bem interessante, com bastantes dicas também, né? Só para mostrar aqui um texto, né? De um texto inicial. Lá tem vários, né? Nesse, obviamente, não está nada identificado, tá, gente? Claro. Mas é para mostrar um pouco de formas que não se deve utilizar esse texto, né? Lembrando que é público, que ele pode ser salvo, né? Que tudo pode influenciar aí nas suas buscas futuras, né? Querendo ou não, nós somos avaliados a todo momento, principalmente no meio acadêmico. Bom, passando aí para a formação,
né? Então, a gente tem formação acadêmica, aqui mostrando os pontos que estão ligados à formação acadêmica. Então, doutorado, desde o doutorado até o ensino fundamental, pode ser colocado, né? Obviamente que também não é totalmente necessário, acho que o mais importante aí é a partir da graduação, tá? Mas, né, quem está começando ali na graduação, por exemplo, pode colocar o ensino médio, não tem nenhum problema também em relação a isso, né? Também tem um campo de pós-doutorado livre docência e de formação complementar, que esses vocês vão utilizar bastante, a gente vai falar mais dele para frente. Bom, e aí então a gente já falou de dados gerais de formação, mas como vocês estão vendo, a gente tem vários outros campos aqui que podemos utilizar no nosso currículo Lattes, né? Tem um uso mais avançado para quando vocês estiverem com muitas pesquisas, muitos artigos publicados, né? Se Deus quiser, muitos aí vão ter. Aí, por exemplo, vão utilizar o campo de citações, mas para quem é novo, muitos desses campos ainda não serão utilizados, né? Então, a gente vai entender e ver um pouquinho dos pontos principais. De maneira geral, de novo, né? Tudo que não tem comprovação não entra no Lattes, né? Tá. Então, eu separei aqui alguns pontos, né, que eu imagino que a maior parte, muitos de vocês tenham, né, que é comum à graduação, então eu pensei principalmente aí na graduação, né, aonde vocês vão utilizar. Então, tem formação acadêmica, né, obviamente, a gente já falou, atuação profissional, trabalhos, obviamente, que sejam relevantes, né, estágios que tenham a ver com sua área de atuação, com sua graduação, que possam, de alguma forma, te ajudar, né, na sua carreira, entra. Mas informações, atuações que não são tão relevantes não entram, tá? Então, eu, por exemplo, ao longo da minha vida, trabalhei já em oficina, trabalhei em restaurante, né, para pagar a graduação, enfim. E essas informações não estão, obviamente, no meu currículo Lattes, tá? Então, o que entra lá são informações que são relevantes para isso. Iniciação científica, creio que muitos aí, se não fazem, farão. Outros projetos de extensão, tá? Também extremamente importantes. Os estágios, as monitorias na própria instituição, né? De maneira geral, então, tudo que é extracurricular, tá? Acadêmico extracurricular, entra, né, no currículo Lattes. Então, participação em eventos, participação em cursos e minicursos, organização de eventos, né, como o pessoal aí do FMCA está fazendo, apresentação de pôsteres, comunicação oral, lá, por exemplo, os eventos de iniciação científica, né, que tem nas instituições, e as publicações de artigos. Tudo isso são alvos aí, são conteúdos que com certeza vocês conseguem preencher ao longo de uma graduação. Então, vou pontuar alguns só, não vou falar sobre todos, tá? Então, cursos e minicursos, por exemplo, a gente vai entrar lá em formação, lembra? Formação complementar, que eu disse para vocês que vocês iam utilizar bastante esse ponto. Aí, quando incluírem novo item, vai aparecer essa página aqui que vocês estão vendo. Então, a gente tem aqui, ó, coisa de curta duração, extensão universitária, MBA, outros, né, em nível, tá? Instituição. Então, tudo que tem a lupa aqui azul, né, são campos de procura, ou seja, vocês não vão digitar aqui, vocês vão clicar na lupa e vão procurar lá determinada instituição. Depois, mesma coisa para curso. Qual foi a carga horária? O status desse curso, né? Então, cursos que são de longa duração, por exemplo, MBA, vocês podem colocar em andamento, né? Outros cursos de curta duração, oficinas, enfim, que tem uma duração menor, elas só devem ser incluídas quando vocês concluírem, né? Então, esse é o básico de eventos de maneira geral. Nada entra no currículo enquanto ainda está em andamento,
tá, gente? Então, relacionado, como eu disse aí, a eventos e tudo mais, tá? Ou seja, por quê? Estarem matriculados não significa que vão ter o certificado, tá? Coisa que é diferente para uma graduação, para um MBA, esse sim tem importância dizerem que estão fazendo, né? O curso está em andamento, tá? Passando ali, aqui é só a parte mais de baixo, né? A gente vai ter, então, o período, o ano, o curso de curta duração, então, vai ser o mesmo ano, obviamente, se teve bolsa ou não, né? Então, lembrando que isso serve para uma série de funções, tá? Qualquer tipo, na verdade, de formação que não está ali naquela formação inicial, né? Junto com graduação, aperfeiçoamento, por exemplo, lato sensu, especialização, entra lá também, ele vem para cá, tá? Então, informação complementar, tudo bem? Aqui vocês podem cadastrar palavras-chave também, já é uma opção, é um campo opcional, tá? Mas podem cadastrar se quiserem, né? Podem fazer isso também. Então, o que entra aqui? Curso de formação, extensão, alguns de aperfeiçoamento, os cursos de aperfeiçoamento no geral, que tem carga horária grande, vão para lá, está errado, desculpem, que não sejam cursos acadêmicos formais, né? Então, cursos que não são acadêmicos, eles entram lá, tá? Mini curso, extensão, formação profissional, oficina, cursos de línguas, né? Todos que têm certificado podem entrar aqui em formação complementar também. Iniciação científica, ela é considerada uma atuação profissional, então ele vai nesse campo, tá? Então, campo de atuação profissional, quando incluir novo item, vai aparecer esse campo. Então, aqui fiz só uma simulação, né, para mostrar um pouco como eu entraria, buscaria a instituição, lembrando, né, lupinho azul, procura, clica, vai abrir um outro campo para vocês procurarem, tipo do vínculo, escolham, vão ter aqui, por exemplo, bolsista, né, um bolsista de iniciação científica, dá para fazer, então, enquadramento funcional, seria estudante de iniciação científica, e a carga horária atribuída para eles. Voltando aqui, né, para não restar dúvidas, como eu sei o que é cada um deles, né? Como eu sei o que eu coloco para cada um desses cursos? É o que vem no certificado, né? Então, no certificado vem escrito oficina de tal coisa, mini curso tal, né? E aí vocês devem repetir exatamente o que está no certificado, tá? Então, aqui, ó, sempre que não for um emprego formal, não vai ter o vínculo empregatício, tá? Então, assim que vocês selecionarem bolsista, já automaticamente preenche como vínculo, sem vínculo empregatício. Aqui a parte mais embaixo, né? Aqui a carga horária, eu já falei. Quando começou, por exemplo. Se ela está em andamento, sim, vocês colocam, né? Também é o mesmo caso, é uma atuação e não um evento que vocês estão participando, ok? Então, de qualquer forma, se vocês, por exemplo, não fizeram um ano de iniciação, por algum motivo vocês só tiveram 6 meses de bolsa, porque saíram, porque mudaram de instituição, enfim, entra aqui, né? Não é uma informação perdida. Vocês têm direito a um certificado dizendo quanto tempo, né, de tal a tal período que vocês fizeram. Então, qualquer instituição pode e deve fornecer essa comprovação e vai aqui, né? Então, vocês podem colocar como não finalizado. Se colocar como não finalizado, só vai aparecer o início, obviamente, tá? Outras informações podem colocar informações adicionais. Quando vocês completarem, salvarem a instituição, vocês vão ter cadastrado essa instituição. Então, se um dia, por exemplo, voltarem para trabalhar nessa mesma instituição, vocês vão utilizar esse mesmo vínculo que vocês criaram. A diferença é que vocês vão ter vínculos diferentes. Então, vocês tiveram um vínculo como bolsista e agora vão ter um vínculo como docente, né? Como servidor público, por exemplo, como CLT, enfim, assim por diante, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que assim que esse vínculo é criado, tá? Abre esse campo de atividades.
Nesse campo de atividades, vocês podem cadastrar exatamente o que vocês fizeram. Então, podem colocar lá, no exemplo da iniciação científica, né, eu não criei isso, por isso que eu só abri o meu aqui, eu consigo colocar, especificar dentro de atividades, por exemplo. Então, eu posso ter uma iniciação científica em que eu tive 3 projetos diferentes. Esse é o lugar que eu consigo colocar. Quais foram os projetos que eu desenvolvi? Né? Ou eu fiz 3 anos de iniciação científica. No primeiro ano eu fiz um projeto tal, no segundo eu tive tal, depois eu tive tal, enfim, tudo isso vocês conseguem colocar como atividades, tá? Então, profissionais, por exemplo, docentes, por exemplo, vão utilizar esse campo para quê? Para colocar as disciplinas que ministram. Né? Então, cada atividade, por exemplo, cada curso que eu leciono, por exemplo, entra como uma atividade. Dentro dessa atividade, eu consigo colocar, por exemplo, várias disciplinas. Então, eu tenho lá curso de medicina. Eu consigo colocar, por exemplo, os vários módulos, né, em que eu sou docente, eu consigo colocar aqui. Né? Então, dentro de um órgão que é o colegiado de medicina, eu vou ter diferentes módulos e assim por diante, tá? Então, no caso de iniciação científica, seriam, por exemplo, projetos, né, diferentes, tá? Trabalhos como apresentação de posters, comunicação oral, eles vão aonde? Produções, trabalhos publicados em anais de eventos, né? Então, posters, comunicação oral, no geral, eles entram nesse campo, tá? E quando vocês incluírem novo item, ele abre esse campo, essa página. Esse é o DOI, né, que eu falei para vocês. A maior parte dos eventos, principalmente eventos nacionais, vocês não vão utilizar isso, tá? Mas é comum em grandes eventos internacionais o resumo que vocês enviam, ou mesmo os resumos aprovados, alguns eventos solicitam que vocês escrevam um artigo completo, por exemplo. E aí eles fazem uma publicação, uma edição especial de determinada revista publicando os resumos do Congresso Mundial de Farmacologia, por exemplo. Tá? E aí, por isso que cada um deles vai ter um DOI, tá? Mas aqui no Brasil isso não é comum, até porque o DOI é pago, né? Tem toda uma cascata aí de efeitos, né? Que não saem barato, tá? Então, normalmente, a gente não utiliza isso. No geral, então, a gente faz o resumo, né? Poucos eventos tem, mas existem, sim, eventos no Brasil que utilizam, mas são poucos, tá? No geral, os eventos só pedem resumo, né? Então, para quem já participou de eventos sabe disso, a maior parte dos congressos solicita um resumo, esse resumo é avaliado por uma comissão, e aí, se você for aceito, você apresenta durante o evento. Então, aqui a gente tem título, meio de divulgação, por exemplo, se é impresso, se é digital, se fica na internet, enfim, o ano que foi o evento, se tem uma homepage, se é um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção. Então, isso é algo que vocês vão mudando, né? Então, inicialmente, aí para os novos, o primeiro painel vocês vão clicar aqui, né? Colocar ele como um dos 5 mais relevantes. Conforme vocês forem tendo outras publicações, um artigo, por exemplo, vocês vão trocando isso, né, para mostrar se é ou não mais relevante. Lá vocês devem ter visto, tem um campo também de popularização de ciência e tecnologia, CIT. Se eu clicar sim aqui, automaticamente essa produção também vai ficar ligada naquele campo, tá? Se eu deixar não aparece. Então, se for ligado à popularização, educação e popularização de ciência e tecnologia, podem colocar aqui como sim. Detalhamento do evento, então, que tipo de evento é, tá? Se é internacional, regional, local, né? Os eventos institucionais, por exemplo, qual o nome do evento, a cidade do evento, o ano, e aqui sobre a publicação dos eventos, né? Atualmente, isso era mais utilizado antes, né, quando a gente não tinha tanta mídia digital, nem online, né, era muito comum ter os livros de resumo, tá? Então, por isso, esse é um campo que ainda é mantido. Então, no geral, a gente coloca, por exemplo,
Anais do Congresso Brasileiro, tal, né? Antes, então, como eu disse, saíam impressões, saíam livros do Congresso, anais do evento. E aí tinha um volume, podiam ter tudo isso que vocês estão vendo aqui, tá? Atualmente, então, isso não é mais utilizado, mas basicamente é isso que a gente coloca. Anais do evento tal, do mesmo nome do evento, né? E normalmente não tem nada disso, tá? Então só tem o título dos anais. Um campo extremamente importante para isso são os autores, né? Na verdade, o Lattes nem deixa você salvar se você não colocar, no mínimo, você como autor, né? Mas é importante aqui que conste todos os autores que estão no resumo, todos os autores que estão no certificado ou no livro de resumos, né? Deve constar nesse campo aqui. E tão ou mais importante quanto é manter a ordem de autoria, tá? O que eu quero dizer com isso? Isso é um erro muito comum também, tá, gente? A pessoa acha que porque o currículo é dela, ela é sempre a primeira autora. Isso não é verdade, tá? A ordem de autoria é um quesito de avaliação, ok? Então, ela deve seguir o comprovante, então deve seguir a publicação ou certificado, tá? A ordem não se pode tirar ninguém, eu não vou pôr fulano porque eu não gosto. Isso não existe, tá? A ordem deve ser seguida. Bom, passando então para artigos científicos, né? Espero que esse seja aí o objetivo de vocês. Quando a gente fala então em pesquisa, isso é o item mais importante, eu diria assim, porque é onde a gente mostra o resultado da nossa pesquisa. Esse é o produto de todo cientista, né? O produto de todo pesquisador é o artigo científico, tá? Então ele vai entrar nesses dois campos. Inicialmente, normalmente, né, as revistas aceitam primeiro e depois de um tempo publicam, tá? Salvo exceções, como a gente tem agora, com muitos artigos relacionados à Covid, né, que vão sendo aceitos e imediatamente disponibilizados. Então existe aí um acordo de cavalheiros, digamos assim, para que isso aconteça, mas no geral não. No geral, os artigos são aceitos, demoram, por vezes, meses, né, para que possam entrar numa edição, então, para que possam receber um volume, uma paginação, isso normalmente demora, tá? Então, as revistas, por vezes, elas aceitam, colocam online, mas colocam, por exemplo, sem volume, sem página, tá? Só para que ela já fique acessível. Então, isso é algo que a tecnologia nos possibilitou, que antigamente também não existia, tá? Bom, então, da mesma forma, quando vocês entrarem lá em artigos científicos, né, então, em qualquer um dos campos, é a mesma história, primeira coisa que vocês vão encontrar, assim como viram lá em evento, é o DOI. Né? Na verdade, ele vai abrir um campo antes, já te pedindo o DOI. Tá? A maior parte dos artigos tem DOI. Tá? Principalmente revistas relevantes de impacto vão ter DOI. Esse DOI, gente, é o identificador de cada um dos artigos. Então, cada artigo vai ter o seu DOI. Não é, então, uma identificação da revista, e sim do seu artigo. Cada artigo tem uma numeração. Então, esse é o RG do artigo, tá certo? Quando eu colocar o DOI nesse campo, né, na verdade, no campo anterior que ele vai me pedir, ele automaticamente carrega essas outras informações, ok? Então, o título, o ano, a produção, aí tem alguns campos que vocês vão preencher, como eu falei, ó, a mesma coisa, é um dos mais relevantes, sim ou não, é o de produção, de educação e popularização, sim ou não, mesma coisa, tá? Se o artigo, a revista, desculpa, não tiver ISSN, né, que é o número, o cadastro, um cadastro mundial internacional das revistas, elas não entram em artigos científicos, ok? Elas entram em outro campo, que é outra produção bíblica, apenas artigos aí indexados, né, que tem cadastro, que tem SSN, é que entram nesse campo. Da mesma forma, né, gente, se não tiver o DOI, vocês vão digitar todas as informações conforme tem no artigo, a ordem de autoria, tudo funciona da mesma forma que a gente já falou. Aqui já
só para ilustrar para vocês, esse é o modo como a gente vê. Então, quando eu busco um currículo, por exemplo, é isso que eu vejo. Aqui eu só cortei um pedaço para mostrar algo para vocês, né? Então, é assim que aparece, ó, de cada um dos artigos que eu tenho cadastrados no meu Lattes, vai aparecer dessa forma aqui, tá? Então, é só um recorte de um pedaço, mostrando como ele vem, ok? Aparece aqui, ó, o JCR, esse também é um dos sistemas que está integrado à plataforma Lattes, né? Então, vejam que essas informações aqui, ó, é graças a essa integração. Então, o que eu tenho aqui, ó? Se eu coloco, né, o mouse em cima, lá no currículo que vocês estão olhando, né, o currículo de um pesquisador, por exemplo, vai aparecer, quando colocar o cursor em cima, vai aparecer essas informações, ó, o nome da revista, né, o ISSN dele, que é aquele cadastro da revista que eu falei para vocês, não o DOI, né, o DOI é diferente, o DOI está aqui, o DOI é um link, tá, gente? Se eu clicar nisso aqui, ele abre na página da web que está o meu artigo, ok? Também. E aparece também o fator de impacto. Estão vendo aqui, ó, JCR. JCR é Journal Citation Reports, que é uma ferramenta, uma plataforma, melhor dizendo, que faz esse levantamento de fator de impacto, e aparece o fator de impacto da revista. Tá? O que é o fator de impacto? O fator de impacto, a gente tem, ó, do número de citações que a revista teve em determinado ano. Então, esse é o último FI, fator de impacto, que a gente tem, é o de 2018, né, que eu preciso de um ano completo para avaliar, e ele sai mais ou menos metade para o segundo semestre do ano. Então, a gente vai ter o de 2019, por exemplo. Então, por enquanto, o que a gente tem é o de 2018. Então, quantas citações a revista, não o seu artigo, a revista teve em 2018, dividido pelo número de artigos que essa revista publicou nos 2 anos anteriores. Né? Então, o número de citações que a revista teve em 2018, o número de outros artigos de todas as revistas indexadas do mundo citaram ela em 2018, dividido pela quantidade de artigos que esse jornal, essa revista, publicou nos 2 anos anteriores. Isso vai me dar, então, esse fator de impacto. Né? Então, obviamente, quanto maior o fator de impacto, mais relevante é essa revista, porque ela é mais vista, ela é mais citada, né? Mais difícil é publicar nessa revista. Tá? Então, as exigências, quanto maior o fator de impacto, maiores são. Okay? Aqui outras atividades, a gente tem, por exemplo, participação em eventos, né? Todos aqui vão ter. Então, entrando em eventos, participação em eventos, inclui novo item, vocês vão abrir esse campo aqui. Primeira coisa que vocês vão escolher aqui, ó, é a forma de participação. Eu sou um convidado, ou eu sou um participante, ou eu sou um ouvinte desse evento. Nome do evento, qual a classificação, cidade do evento, tipo da apresentação, participação, se você for um participante ou convidado, o ano, natureza, enfim, tudo isso é bem auto-intuitivo. Só vou mostrar para vocês como eu sei o que eu sou, né? Então, convidado. Convidado, normalmente, como eu estou sendo desse evento. Né? Então, eu sou um convidado desse evento, eu vim para dar uma palestra. Né? Então, eu vim para apresentar um trabalho ao qual eu fui convidado a fazer. Então, isso entra para mim, por exemplo, como uma produção bibliográfica, né? Em apresentação de trabalho lá em produção bibliográfica. Tá? Se eu sou um participante significa que eu submeti um trabalho para esse evento, como que foi aprovado, né? E o que eu apresentei, né? Lembrando que ele só é colocado no Lattes depois que já aconteceu, ok? Então, depois que eu obtive o meu certificado de apresentação de pôster ou de comunicação oral, eu vou colocar ele lá em trabalhos publicados em anais de eventos. Né? Ou se eu fui também escolhido para apresentar o trabalho, também aí vai entrar como apresentação de trabalho. Né? Tudo isso está lá em produções, ok? Se eu sou ouvinte, eu não tive apresentação nenhuma de trabalho. Tudo bem? Fui só ouvinte, só participei, só ouvi.
participei não, né? Para não confundir. Eu só fui ouvinte das palestras, fiz mini cursos, enfim, tudo isso são ouvintes. É um ouvinte. Além disso, o Lattes tem outras ferramentas. Todo esse campo lateral aqui tem algumas ferramentas que vocês podem utilizar. Lembrando, então, que muitas delas vão ser mais relevantes conforme vocês forem adicionando as informações, tá, gente? Então, obviamente que no início, poucas dessas funções vão ser usuais aí para vocês, né? Conforme vão acrescentando informações, vão acrescentando produções, isso passa a ser mais relevante. Então, aqui são muitas ferramentas de visualização. Eu consigo, por exemplo, aqui até um arquivo, uma ferramenta em Java, que a gente consegue ver uma rede, uma formação de uma rede de colaboradores, formar gráficos, então eu consigo, quantas produções eu tenho? Dessas produções, quantas são artigos, quantos são anais de eventos e assim por diante, tá? Então, são todas ferramentas de visualização que eu posso utilizar para determinado fim, né? Para determinada análise que eu queira fazer. Aqui eu consigo ver todos os autores que estão citados no meu currículo. Então, todos eles, fulano tem tantos trabalhos comigo, né? Tudo isso eu vou conseguir verificar aqui. Eu consigo identificar coautores, então isso também é uma ferramenta que é importante para quem está ali envolvido em pesquisa e está produzindo, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou identificar quem está sendo citado, é a mesma lista que aparece aqui em cima, tá? Mas aqui, além de eu ver quem são esses autores, eu vou conseguir selecionar eles, fazer uma busca em cima, vocês vão ver uma ferramenta para eu buscar essa pessoa na plataforma Lattes, ele encontra essa pessoa. E aí eu ligo, né? Marco, então, essa busca que eu acabei de fazer, fulano é essa pessoa que está sendo citada no meu currículo. Entendeu? E aí, automaticamente, ela fica ligada ao seu currículo. Então, quando eu colocar uma produção que cite essa pessoa, ela consegue, por exemplo, fazer a importação, tá? Que vai aparecer aqui embaixo, ó. Tudo bem? Atualmente, né, a ferramenta só possibilita a importação de artigos, tá? De artigos científicos. Mas, como o próprio Lattes diz, por enquanto. Então, quem sabe, futuramente, outras produções também não poderão ser importadas. Né? O que isso significa, gente? Digamos que seu colega, né, de grupo de pesquisa colocou lá no Lattes já tal artigo que vocês publicaram juntos. Você não vai precisar fazer isso. Né? Quando ele fizer isso, colocar lá, te citar no artigo dele, se você tiver identificado como coautor, o seu sistema vai te avisar. Você está sendo... você foi adicionado como um coautor. E aí você vai conseguir ver o que é aquela citação e você consegue importar. Lembrando, de novo, se for currículo. Tá? Palavras-chave, aquele campo que eu mostrei que vocês podem preencher. Então, vai aparecer aqui que palavras-chave você citou, quantas vezes, as áreas que são citadas, instituições, tudo isso são ferramentas de visualização. Vincular artigo ao periódico, normalmente agora com o DOI ele já faz tudo isso sozinho, tá? Gerar página para impressão, então isso também é uma ferramenta que passa a ser importante, vocês vão ver ao longo aí da vida de vocês que, dependendo do local, eles pedem uma forma de apresentação do Lattes. Então, eu quero que vocês entreguem o Lattes completo, quero que vocês entreguem o Lattes a partir do ano de 2018, entende? Tudo isso vocês vão conseguir fazer nesse local, tá? Escolher ano, escolher o que entra. Se eu só quero, por exemplo, fazer um Lattes só com os meus artigos, eu consigo fazer, tá? Eu consigo exportar por um TXT, por exemplo, um XML. Eu consigo importar por um XML para cá também, ok?
Tem outras ferramentas aqui em cima, de visualização, isso aqui, contraste, zoom, essa é a mesma ferramenta ali que eu mostrei para vocês de impressão. E aí a gente tem aqui, ó, a ferramenta de ajuda. Então essa é uma página que ajuda bastante, porque a gente sabe que existe, né? Se eu estou em dúvida em o que é aquele campo, por exemplo, ó, vocês conseguem ver aqui. Então o que entra no módulo tal? Você entra aqui e consegue ver a descrição do que deveria entrar ali, tá? Que mais a gente tem aqui? O enviar, né? Então, enviar currículo. Quando vocês clicarem aqui, sempre que fizerem alterações, primeiro ele vai te avisar, vai aparecer um campo aqui embaixo avisando. Existem alterações que não foram enviadas. Mas, se você clicar aqui, também funciona, ok? E aí, eu só queria mostrar para vocês esse campo. Então, isso abre toda vez que vocês fizerem alterações no Lattes, ele não vai automaticamente para a internet, né? Ele pede para você confirmar, vejam, que tudo que você está colocando lá, né? Basicamente, resumidamente, tudo que você está colocando lá é verdade. Então, esse artigo aqui diz respeito exatamente isso, né? Disso, que todas as informações que estão sendo adicionadas são verdadeiras. Então, vocês só conseguem publicar quando vocês clicarem nesse campo e enviarem ao CNPq. O Lattes tem uma ferramenta de tradução, né? Então, ele traduz automaticamente. Se vocês clicarem aqui, ele consegue publicar também seu currículo em inglês. Então, óbvio que como está na internet, né, ele pode ser acessado de qualquer parte do mundo. Bom, existem itens, então, que são mais importantes que outros? Obviamente que depende, né? Quais são os objetivos profissionais, quais são os seus objetivos acadêmicos, né? Então, isso é o que vai variar, porque dependendo dos seus objetivos, alguns itens vão ser, obviamente, mais importantes que outros, ok? Um destaque, né? Lembrem-se que os objetivos que vocês têm hoje podem mudar, né? Sempre é importante a gente ter isso em mente, né, gente? Não adianta você direcionar tudo para uma coisa só. Então, a dica é façam, né? Façam, por mais que não seja relevante para aquilo que você quer, mas se é para outra possibilidade, talvez valha a pena fazer, né? Sempre colocando na balança os prós e os contras, mas é importante a gente lembrar que os objetivos podem mudar. Os meus mudaram ao longo da minha trajetória acadêmica, né? Então, de todos podem mudar. Só quero mostrar para vocês, então, como eu sei o que é importante. Então, digamos que eu sonho em fazer um mestrado. Então, de novo, eu trouxe o exemplo aqui do meu programa, só para ilustrar, tá? O que eu posso fazer? Então, eu posso ver lá, eu quero fazer um mestrado em, sei lá, em fisiologia na USP, como eu fiz, quero fazer um mestrado lá. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para deixar o meu currículo preparado para isso? Eu posso entrar lá no site da USP, buscar o programa, buscar o último edital de exame de ingresso e baixar. O que eles avaliam, né? Qual é o barema deles, tá certo? Então, esse é o barema que eu exatamente recortei do último processo seletivo do Programa de Ciências da Saúde da UESC, tá? Para vocês verem, só para ilustrar um pouco o que é levado em conta. Então, a formação acadêmica, poucos pontos, tá? Reparem, 3 pontos, mas vale alguma coisa. Às vezes, décimos fazem a diferença, às vezes não fazem, né? Fui já de comitê de avaliação e eu sei disso, tá? Não pensem que por não ter nada disso, muitas vezes não é importante, porque décimos muitas vezes faz a diferença entre quem entra e quem sai, tá? Mas vejam a diferença da pontuação, tá, gente? Olha aqui, ó, produção científica. Lá, lembrando, valiam 3 pontos. Olha aqui, 32 pontos, né? Então, a gente tem o que mais vale para nós, tá? De novo, um exemplo. Para o nosso programa, o que mais vale? Artigo científico, tá? Então, olhem o fator de impacto que eu falei para vocês. Então, isso a gente levou em consideração. Revistas com fator de impacto maior ou igual que 4,3 valiam mais.
E aí, conforme o impacto vai caindo, a pontuação também vai caindo, tá certo? Até cair nas lá de baixo impacto, ok? Então, isso já vejam, né? Já vão entendendo conforme vocês vão ver ao longo aí das outras aulas, das outras palestras, né? Que o fator de impacto é extremamente importante, ok? Aqui, ó, os resumos publicados em congresso, olha o que eu falei para vocês, como primeiro autor, como coautor, tá? Então, isso é um fator de avaliação normal, não é só nosso, é muito comum. Participação em evento científico, premiações, tudo isso avaliado ali a gente consegue avaliar pela plataforma, né? Olha aqui, ó, participação em projetos, né? Bolsistas de iniciação científica, estágios em pesquisas, de ser voluntário, participação em mobilidade, coordenação de eventos, cursos ministrados, né? Como eu já vi aí alguns estudantes que vão fazer, tá certo? Tudo isso vale também pontuação, ok? Aqui, por último, monitoria, tutorial, se já foi docente, se tem exercício profissional. Então, são outros fatores que valem. De novo, pontuação, né? Então, resumindo, o que vale, por exemplo, para o nosso programa? Para o nosso programa, o que vale é pesquisa, tá? Esse é o perfil que a gente precisa. Não porque nós achamos um melhor que o outro, mas porque é a regra do jogo, né? Ou seja, essas exigências são o que a CAPES faz para o nosso programa se manter aberto. Então, o que a CAPES leva em consideração, principalmente, é produção. Então, dessa forma, qual é o perfil desejado para um pós-graduando que esteja num programa como o nosso? É que tenha facilidade, potencial, ao menos, para desenvolver atividade em pesquisa e, consequentemente, produção científica, né? Que possa ter produção científica para que o programa continue existindo, né? Ou seja, é algo que vem de outras instâncias. Então, como eu disse, tudo isso depende de onde vocês estão vendo, né? Por isso que é importante irem se familiarizando. Bom, como dicas aí, já estou terminando, tá? Muitos pensam ou imaginam, não vou precisar, né? Mas nada disso que o professor falou é relevante para mim, não quero nada disso para minha vida. Façam mesmo assim, né? Façam, não deixem de fazer, tanto por uma questão intelectual, de uma maneira geral, né? Pelo aprendizado que esses eventos como esses trazem para vocês, mas também porque vocês não sabem o dia de amanhã, né? Não sabem quais serão as necessidades, quais serão os anseios que vocês terão. Então, façam, pontuem de qualquer forma, né? Independente da carreira que hoje vocês pretendem seguir. Use o Lattes para procurar um orientador, né? Então, vou de novo bater nessa tecla, né? Todos que têm interesse aí em pesquisa, usem o Lattes antes de conversar com um futuro orientador, porque acharam um cara legal, porque acharam a professora bonita, porque acharam que a didática é boa, que a dicção é boa. Olhem o currículo Lattes, né? Isso faz toda a diferença, da onde vocês podem chegar principalmente, né? Um bom orientador abre portas, um bom orientador vai conduzir vocês de uma maneira melhor, né? Claro que, de novo, tudo depende da área que vocês estão inseridos, das exigências de cada área, né? Tudo isso vai variar, tudo bem? Mas, claro que o perfil vocês conhecem, vem do Lattes do orientador, tudo bem? Chequem as informações, principalmente quando a gente pensa em artigos, por exemplo. Olha só quantos artigos esse orientador tem. Tem 50 artigos publicados. Dê uma olhada, né? Principalmente nos últimos. Dê uma olhada, dê uma procurada. Atualmente, praticamente todos os artigos estão disponíveis na internet, né? Olhem o artigo, vejam. Assim como existem muitos erros por parte de estudantes
no preenchimento do currículo também existem de professores, tá? Então, a gente já viu isso acontecer muitas vezes. Então, chequem, olhem, tá? Isso, lembrem-se que é o futuro de vocês que está em jogo, né? Não colocar nada sem comprovantes de novo, né? Espero que isso tenha ficado muito claro para vocês. A ética em pesquisa é tudo, né? Todos os sentidos, né? A principal característica de um pesquisador tem que ser ética, né? Por quê? Porque senão a gente não vai acreditar em mais nada que é publicado, tá certo? Então tudo começa pela ética, gente. Na vida, né? De uma maneira geral, mas não vou ir tão longe, vou me ater aqui à minha área, que é a pesquisa, tá? Então, ética é o principal compromisso de um pesquisador. Atualize assim que receber os comprovantes, ok? Façam disso uma rotina, né? Então, eu tenho uma rotina, por exemplo. Assim que eu recebo um comprovante, um certificado, a primeira coisa que eu faço é colocar isso em cima, por exemplo, da minha impressora. Então, essa é a minha rotina. Eu coloco em cima da minha impressora, porque ela é um scanner também, né? Então, antes de eu colocar no currículo, eu escaneio, porque eu tenho uma pasta que eu guardo todos os comprovantes, porque, esse é um detalhe que eu esqueci de falar. O currículo é utilizado, mas como vocês viram, né, por isso que a gente fala, tem que ter os comprovantes. Por quê? Porque o currículo nunca é solicitado sozinho. O currículo é solicitado com seus comprovantes, tá certo? Então, quando pedirem para vocês o currículo, vão pedir os comprovantes, tá certo? Então, qual é a forma mais fácil? Claro, ter isso organizado, então eu tenho uma pasta, né? O que eu faço? Eu escaneio, tenho uma pasta no computador que eu guardo esse arquivo escaneado e eu tenho uma outra pasta que eu guardo os originais, tá certo? Por quê? Porque vira e mexe a gente precisa deles. Então, ter isso organizado hoje é imprescindível, né? Hoje, talvez para vocês não, mas quando vocês estiverem em uma época, né, que estejam concorrendo a muitos processos seletivos, concursos, progressões de carreira, vocês vão ficar, projetos, enfim, vão ficar precisando disso a todo momento, tá? Então é importante organização. Aproveitem enquanto tem pouca coisa, né? Se daqui a 5 anos, depois de terem 30, 40 certificados, vocês resolverem fazer um currículo Lattes, vocês vão gastar muito tempo, né? E a chance de erro nisso também aumenta e muito, né, gente? Bom, e aí, como recado final, né, quero só pedir a todos aí para que continuem acreditando na ciência, né? Num momento difícil como esse, não existem muitos lados positivos, né? Já falei isso algumas vezes, mas se existe um lado, é o fortalecimento da ciência. Esse é o momento da ciência se fortalecer, né? E ela se fortalece. E claro que frente a muitas opressões aí, mas a ciência segue firme e a gente tem que continuar acreditando nela, porque dela é que a gente vai sair desse momento difícil que a gente vive, tá? De novo, só quero agradecer a organização, espero ter colaborado um pouco com vocês, né? Espero ter atendido as expectativas. É uma honra enorme para mim, de novo, tá? Deixo aí meus contatos, meu e-mail para quem quiser entrar em contato, as redes sociais do meu grupo de pesquisa, já agradecendo aí também todos os meus alunos, os meus colaboradores, que me ajudam, né, em todas as ideias que a gente tem e que nos motivam, inclusive, a trabalhar cada dia mais para que possa existir essa estrutura para a formação de novos pesquisadores, né? Então, a ciência é transformadora, ela transformou, com certeza, a minha vida e é nisso que eu continuo acreditando, né? Então, sigam aí nossas redes, a gente está sempre postando novidades, eventos que a gente participa, que a gente realiza, de pesquisa, de extensão, as sociedades que eu participo também, um agradecimento, né? A gente vem atuando de maneira contundente também nessa época, todo dia fazendo atividades voltadas aí à Covid, esse momento difícil.
Então, obrigado e estou à disposição. Muito obrigado, professor Eduardo. Foi uma excelente aula. Todos aqui estão elogiando. E os alunos da UESC já estão com saudades de suas aulas. Todo mundo aqui comentando nos grupos, no chat. E temos algumas perguntinhas aqui para serem feitas. Foram muitas perguntas, a gente fez a seleção de algumas, lembrando que no questionário que será disponibilizado, tem uma caixa de dúvidas, caso a sua pergunta não seja respondida aqui. E para otimizar o tempo, né, a primeira pergunta, professor, seria consigo transformar minha pesquisa científica de graduação em um projeto de mestrado? Bom, na verdade, tudo isso depende do seu orientador, né? A primeira coisa que a gente precisa para fazer a pós-graduação é ter um orientador. Então, esse é o primeiro passo. Eu não sei aí, né, a extensão dessa pergunta, se a ideia é essa, né, continuar com o orientador, mas é claro que é possível. Em termos de pesquisa, sim, é possível. É muito comum, inclusive, né, meus alunos de iniciação científica, por exemplo, todos eles têm projetos que podem ser continuados, né, que a gente pode desenvolver em algo maior para que se torne uma pesquisa de mestrado. Mas é isso, né? Depende da pergunta dela. Eu não sei se o que ela quis dizer é uma pesquisa que ela fez e que ela quer levar para algum lugar, né? Então, isso depende, porque normalmente a pesquisa de graduação, não sei se ela tinha um orientador, então o orientador é autor também desse projeto, então ele tem que aceitar. Se for mudar de orientador na pós-graduação, ele tem que aceitar, tem que ser da linha dele, né? Tem vários poréns aí. Mas sim, é possível. Em termos práticos, né? Tirando essa questão de autorias e orientação, imaginando que seja o mesmo, é possível. Obrigado, professor. Outra pergunta agora de Caio Cortez. O currículo Lattes, ele é avaliado numa prova de residência médica? Bom, eu não sei, óbvio, os detalhes disso, né, porque eu não sou médico, mas a informação que eu tenho é que sim, que ele, algumas residências utilizam o Lattes para fazer o barema e faz parte do processo seletivo, né? É só fazer uma busca aí na internet. Eu já vi alguma coisa, não vou lembrar de qual especificamente. Se eu não me engano, o do governo do estado de São Paulo né? Se eu não me engano, ela é. Mas não tenho certeza. Certo. Luta pelo CRM, tem uma dúvida. Eu já fiz veterinária antes de cursar medicina e desenvolvi monitoria, iniciação científica, apresentei resumos. Agora que estou cursando medicina, apago os dados sobre veterinária? Não, de maneira nenhuma, né? Até porque muitas das informações se cruzam, né? Não sei o tempo de diferença também, os objetivos dele, né? Mas, não, são informações que são relevantes e fazem parte. Inclusive, eu posso ter duas graduações, né? Ele é formado? Isso, ele é formado em veterinária. É normal, né? Isso mostra a capacidade dele. Na verdade, é ponto a mais até para o currículo dele. Ele pode ter cursos que tenham alguma temática que seja relevante para ambos, né? Então, não, mantém, até porque não são áreas totalmente diferentes, tá? A diferença é um trata de animais e outro de humanos, né? Mas é a medicina do mesmo jeito. Lucas Oliveira pergunta: fui premiado em Olimpíadas Científicas. Devo manter esse tipo de informação na parte de prêmios ou é uma informação desnecessária? Não, é importante, pode colocar sim. Acho que é uma informação relevante, né? Só também, não sei se eu chamei a atenção, acho que não. Os baremas muitas vezes têm validade também, tá, gente? Então tem isso. Alguns não consideram, então depende, mas premiação sempre é válido, tá? Premiação é válido de qualquer forma. Então, desde que você tenha o comprovante que esteja lá escrito, né, o que de fato foi essa premiação, vale a pena colocar. É sempre um diferencial, né?
Cibele Bezerra pergunta: a universidade que eu estudo está ofertando minicursos online de farmaco neuroanatomia. Devo colocar no meu Lattes? Sim, formação complementar, né? Formação complementar, você coloca essas atividades. Elas são relevantes, né? Elas pontuam também, de certa forma, elas pontuam, podem ser importantes aí para a fase que ela se encontra, é válido, né? Sempre é válido colocar. Tainá Guerra pergunta: cursos como este online encaixam-se em formação complementar, curso de curta duração ou em participação em eventos? Depende do título ou da carga horária. Depende do que vem descrito. Aí talvez você possa responder melhor do que eu, porque eu não sei, né, os detalhes. Mas, no geral, é formação complementar. Excelente. A diferença, mini curso é considerado como... Mas geralmente vem escrito, né? Então, de novo, siga o que vier no certificado. Excelente. Deixa só um instante aqui.